Como já mencionei antes, aqueles que estão fora do domo, da bolha, do sistema, que não compartilha do mesmo condicionamento ou mentalidade religiosa, não conseguem entender. Um religioso autêntico realmente vive aquilo em que acredita, mesmo que isso na realidade se revele como um grande teatro ou uma manipulação empírica exercida pelo clero, algo que já foi amplamente utilizado pelas sociedades dominantes ao longo de milhares de anos. O platonismo, por exemplo, representou um enorme retrocesso com sua inegável e deplorável marca sobre as religiões e principalmente sobre a cristandade atual. Contudo, hoje, pelo menos, não se queimam mais pessoas nas fogueiras por questionar os dogmas da igreja, nem se apedrejam indivíduos homoafetivos. Assistimos ao fim da escravidão e presenciamos muitos outros avanços claros e concretos. Mas o ponto que quero destacar é que mudanças concretas só começaram a ocorrer em mim quando minha mente finalmente trincou. Ninguém alcança uma verdadeira libertação intelectual sem antes experimentar uma ruptura no próprio pensamento. Aquele momento em que surge uma fissura, mínima que seja, na estrutura rígida da mente. É apenas por meio dessas pequenas brechas na rocha sólida que os primeiros raios de luz podem invadir e iluminar a escuridão, ao blackout da caverna. Ouvi há alguns anos que toda mudança provoca dor e desconforto. Eu já havia passado por pelo menos 2 transformações de grande repercussão, cada uma proporcionando resultados diversos e marcantes, mas aquela que se aproximava seria, sem dúvida, a mais profunda de todas. Houve um impacto inevitável, um incômodo estrutural. Toda a construção de crenças, ideologias, teve por quase 3 décadas um fundamento comum. Senti na pele o que é estar cercado e prestes a ter minhas convicções ameaçadas, razão pela qual muitos fogem quando são confrontados em seus posicionamentos políticos, religiosos ou ideológicos. Muitos se aprofundam em determinada vertente, seja qual for o campo, mas em sua mentalidade acreditam que o que aprendem é inerrante, irrefutável. Depositam todas as fichas naquilo que consideram ser a verdade absoluta. Dariam a vida, se preciso fosse, para defender suas convicções. É assim na política, é assim igualmente nas crenças e religiões. Temem o contraditório, temem a possibilidade de estarem apostando na incerteza ou na mentira. Por isso buscam sempre trilhar pelo viés da confirmação. Essa é, indubitavelmente, a realidade pura e crua, difícil de aceitar. Quando minha mente trincou, percebi pontos vulneráveis em toda a estrutura edificada ao longo dos anos, de todos os anos. Nesse momento, decidi enfrentar o que mais temia, reconhecer que havia aprendido e reproduzido o que não era uma verdade absoluta, que havia baseado minhas convicções e princípios e também instruído outros naquilo que considerava ser inspiração divina e transcendental. Estava cônscio da implosão, do impacto, das inevitáveis desconstruções. Desta vez não fugiria mais.
Não buscaria me resguardar no cômodo viés da confirmação. Decidi conduzir meus estudos de maneira neutra, isento de qualquer filiação religiosa, ideológica ou política. Com o tempo, aprendi que é do âmago cultural que se originam as crenças e as divindades, e que cada indivíduo tende a conceber sua própria divindade à sua imagem e semelhança. Constatei ainda que cada sistema denominacional desenvolve uma teologia particular, o que resulta em distintas interpretações e abordagens doutrinárias. Percebi também que as divergências não se limitam às diversas tradições religiosas existentes no mundo, mas se manifestam de forma significativa no interior da própria cristandade, cuja literatura normativa é comum e que, segundo seus adeptos, é inspirada pelo Espírito. Apesar disso, apóstolos, pastores, profetas têm se confrontado ao longo dos séculos, evidenciando que cada grupo e muitas vezes cada indivíduo formula sua própria teologia e concepção de divindade. Entendi que, por muitos anos, a leitura que eu fazia da Bíblia era totalmente equivocada. Compreendi também que a leitura da Bíblia deve ser feita fenomenologicamente. A leitura fenomenológica da Bíblia consiste em compreender o pensamento do autor da narrativa, sem assumir compromissos prévios. Esse método exige uma análise cuidadosa e paciente do texto, evitando conclusões precipitadas. Somente após essa etapa é que se deve proceder a um julgamento científico das declarações contidas no texto bíblico, assegurando uma interpretação objetiva e fundamentada. Essa neutralidade não representa indiferença, mas maturidade intelectual. Ser neutro é reconhecer a complexidade do real sem reduzi-lo a um sistema de crenças. Assim, minha perspectiva religiosa hoje situa-se no campo da investigação e não mais da devoção. Analiso-a sobre uma ótica histórica, compreendendo-a como expressão da criação e da experiência humana. Ao olhar para trás, percebo que a ruptura com a religião não foi uma perda. A trinca na mente, antes temida, foi o início de um processo de libertação intelectual e emocional. Romper com o que é pregado como libertação espiritual, mas institucionalizado, foi paradoxalmente o caminho para encontrar o que de fato é liberdade. A liberdade de ser e de pensar, desprovido de crenças e ideologias. E assim sigo inexorável, como aprendiz do tangível, como observador neutro, consciente de que a maior fé é talvez aquela que se deposita na própria capacidade humana de compreender, questionar e evoluir.